Olá, aqui é Igor Hatz e hoje daremos sequência à nossa série de vídeos sobre o tema tutelas provisórias no processo civil brasileiro. Nos nossos dois vídeos anteriores, nós basicamente trabalhamos com algumas questões conceituais básicas. A diferença entre a chamada tutela satisfativa e a tutela cautelar, a diferença entre tutela antecipada e tutela cautelar. Relacionamos esses elementos com a questão do tempo do processo, mencionamos que há um direito fundamental a essas formas de tutela jurisdicional, pois aquele que é titular de um direito tem direito a cautelar esse direito, a resguardar, a assegurar esse direito e também a realizá-lo de modo imediato diante de situações de urgência. E vimos, por fim, que o atual Código de Processo Civil tentou aglutinar a tutela cautelar, a tutela antecipada e também a tutela de evidência sob a grande nomenclatura tutelas provisórias, sob o gênero tutelas provisórias. E vimos que o conceito do Código de tutela provisória é o de uma tutela de cognição sumária não definitiva. Bom, é a partir deste ponto que nós daremos sequência ao nosso vídeo de hoje, onde nós falaremos sobre o conceito de cognição sumária, que é um dos dados essenciais para a compreensão da expressão tutela provisória. Antes de avançarmos, quero deixar novamente o recado de que todos esses temas podem ser aprofundados com a leitura desta obra, Tutelas Provisórias no Processo Civil Brasileiro, livro de minha autoria, que vocês encontram à venda no site da editora Livraria do Advogado. Pois bem, falei no vídeo anterior que para o legislador, tutela provisória é sinônimo de tutela de cognição sumária. E remeti a ideia da sumariedade da cognição ao juízo de probabilidade, de fumus boni iuris, e também ao juízo de evidência exigido para a concessão da tutela de evidência, que dispensa a urgência. Pois bem, hoje nós vamos aprofundar um pouco mais o tema da cognição no processo civil. De início, a doutrina costuma trabalhar a cognição em duas perspectivas que para nós aqui são absolutamente distintas. Uma delas diz respeito à ordem de questões que são analisadas pelo juiz no processo. Então, normalmente se faz uma distinção entre pressupostos processuais, condições da ação para aqueles seguidores da doutrina de Liebman, da teoria eclética, que entendem pela existência de condições da ação, e mérito da causa. É o velho esquema em que nós temos três círculos concêntricos: primeiro os pressupostos processuais, depois a análise das condições da ação e depois a análise do mérito. Ou pressupostos processuais e mérito, onde estariam inseridas as condições da ação. Ideia defendida no Brasil por autores como Ovidio Araújo Batista da Silva, Adroaldo Furtado Fabrício, dentre outros. Bom, essa é uma perspectiva classificatória daquilo que o juiz analisa e qual é a ordem para a análise dessas questões. É um ponto importante para compreendermos, por exemplo, a distinção entre preliminares, prejudiciais de mérito, mérito da causa, etc. Não é o nosso foco aqui. No vídeo de hoje nós vamos falar da cognição numa outra perspectiva, que diz respeito já a esse núcleo que forma o mérito da causa, e faremos aqui a seguinte distinção. Cognição do ponto de vista horizontal, onde se questiona quais são as questões que o juiz pode analisar naquele processo, e cognição do ponto de vista vertical, que diz respeito ao aprofundamento com o qual o juiz analisa determinadas questões. Há uma fecunda doutrina sobre esse tema. Nós temos aqui, desde o início do século XIX, a obra de um autor alemão chamado Hans Karl Riegler, que trouxe aqui importantes distinções entre o que ele chamava de processo e procedimento sumário. Nós falaremos disso no vídeo de hoje. Temos aqui a obra de um jurista chamado Victor Feigenguilhem, que também é muito importante. Passamos por Chiovenda e chegamos no direito brasileiro ao pensamento de Ovidio Araújo Batista da Silva, que
é o grande responsável pelo aprofundamento dessa matéria, que depois foi, de certo modo, sistematizada de uma forma um pouco mais sucinta, mais simples, pelo professor Kazuo Watanabe, num livro clássico chamado Da Cognição no Processo Civil. Essa seria, digamos assim, a nossa bibliografia básica e complementar sobre essa matéria. Pois bem, quando falamos em cognição, na perspectiva que estamos estudando aqui, nós estamos falando do conhecimento das questões que aportam ao processo. Seja quais questões podem ser analisadas, seja o aprofundamento com que essas questões podem ser analisadas. De regra, o chamado processo de conhecimento, ou se quisermos usar a expressão do CPC, o procedimento comum, ou ainda como dizia o vídeo, o procedimento ordinário, ele trabalha com a ideia da cognição plena e exauriente. O que isso significa? Que, do ponto de vista das matérias que podem ser deduzidas e discutidas e decididas no processo, não há limites. A cognição é plena. Isso nós trabalhamos com o chamado plano horizontal. Pense em uma linha do horizonte e todas as questões que podem ser deduzidas, discutidas e decididas na causa, que formam o mérito, que formam o objeto litigioso. Esse é o plano horizontal. Quais as questões que podem ser decididas? O plano vertical, vejam, ele traça uma linha que desce na ideia de que quanto mais se desce, mais se aprofunda o conhecimento dessa matéria. Pense que é como se fosse uma lupa ou um microscópio, que nós vamos descendo até chegar ao maior conhecimento daquela questão de mérito deduzida no processo. Cognição exauriente diz respeito não a quais questões, mas como, com qual profundidade que essas questões são decididas. A regra do procedimento ordinário, do procedimento comum, para usar a terminologia atual, é de que a cognição seja, no plano vertical, exauriente. Então, recapitulando, plano horizontal, cognição plena. Eu não vou pré-excluir matérias que possam ser discutidas e decididas. Plano vertical, cognição exauriente. Em tese, maior aprofundamento possível para que o juiz possa decidir acerca do mérito da causa. Bom, daí vem, por exemplo, Chiovenda e diz o seguinte: é possível que a cognição no plano horizontal seja uma cognição incompleta, uma vez que parcial. Se afirma nesse sentido a possibilidade de se fazer um corte na cognição no plano horizontal, limitando quais são as matérias que podem ser decididas. Por isso, uma cognição parcial. Nós temos alguns exemplos sobre isso, notadamente em procedimentos especiais. O caso mais conhecido é o das ações possessórias, cuja previsão do Código Civil, porque isso aqui é uma questão que diz respeito ao direito material, não necessariamente ao processo. Então, o Código Civil, no seu artigo 1210, parágrafo 2º, ele vai justamente estabelecer que nas ações possessórias não é possível discussão sobre a propriedade, por exemplo. Então, se afirma que nas ações possessórias a cognição no plano horizontal é uma cognição parcial, é uma cognição limitada. Ela é incompleta, por quê? Porque eu só posso discutir pontos relacionados à posse e não posso discutir, por exemplo, a propriedade. O mesmo acontece na ação de desapropriação, na qual não se pode sequer discutir, né, questões relacionadas ao decreto expropriatório. Eu só posso discutir o valor da indenização e questões de natureza processual. Aqui nós estamos, então, trabalhando com a limitação da cognição no plano horizontal, o que também costuma ser chamado de técnica de reserva de exceções, reserva de defesas, ou seja, algumas matérias ficarão reservadas para um outro procedimento em que elas poderão ser discutidas, ok? Plano horizontal da cognição, a regra é a cognição ser plena, porém ela pode ser uma cognição incompleta, uma vez que parcial. Se traça um corte vertical nesse plano horizontal, limitando as matérias que podem ser decididas pelo juiz naquele processo, o que é muito comum no âmbito de procedimentos especiais. Bom, e o plano vertical da cognição, que diz respeito ao aprofundamento das matérias? Bom, regra geral, nós falamos em cognição exauriente.
Regra geral, o juiz somente está autorizado a decidir sobre o mérito da causa se exaurir o conhecimento dessa matéria. E essa perspectiva adotada no processo de conhecimento, ela se relaciona a algumas premissas que nós trabalharemos em outro vídeo, que residem justamente na ideia de que o processo de conhecimento visa a uma declaração do direito com base em certeza e, portanto, capaz de ser coberta pela mutabilidade que decorre da coisa julgada. O pressuposto do processo de conhecimento é que o juiz, ao final, decida com base em certeza e, portanto, cognição plena e também exauriente. Bom, o próprio Chiovenda dizia que também no plano vertical a cognição poderá ser uma cognição incompleta, uma vez que superficial. Essa é a expressão utilizada por ele. Uma cognição superficial. E com isso a gente chega então ao conceito de cognição sumária. Nós estamos trabalhando aqui a sumariedade da cognição no plano vertical, que é justamente essa possibilidade de autorizar o juiz a decidir sem o aprofundamento da questão de mérito, sem exaurir a cognição, sem, em tese, um juízo de certeza. E daí, quando eu falo nisso, quando eu digo que a cognição pode ser cortada no plano horizontal para que eu tenha um espaço decisório que, digamos assim, é menos profundo que o da cognição exauriente, nós falaremos em cognição sumária, ok? Cognição sumária. E no âmbito desta cognição sumária no plano vertical, é que nós poderemos falar, por exemplo, decisão fundada em juízo de probabilidade do direito que o autor busca realizar ou que o autor busca acautelar, que o autor busca assegurar. A tutela antecipada, tutela satisfativa de urgência e a tutela cautelar trabalham com juízos de cognição sumária ou, mais precisamente, com juízos de probabilidade sobre o direito que se busca realizar ou sobre o direito que se busca acautelar. E o CPC, ele, de certo modo, tenta alargar essa noção de sumariedade da cognição para abarcar também os casos de tutela de evidência, que, grosso modo, seriam possibilidades de que o juiz decida, sem exaurir a cognição da matéria, mas com um grau de convencimento um pouco mais pesado do que aquele da probabilidade. O padrão de convencimento, o standard de convencimento, evidência, ele é um padrão, é um standard de convencimento que gravita entre a probabilidade do direito e a certeza, por assim dizer, pressupondo-se que, em tese, cognição exauriente fosse sinônimo de juízo de certeza. Então, o juiz de evidência ele ficaria nesse meio termo e também seria um juízo de cognição sumária. Essa é uma forma de compreender o que o Código trata quando fala em tutela de cognição sumária. Tutela jurisdicional fundada em probabilidade ou fundada em evidência. A doutrina, e aqui eu estou me baseando no pensamento de Ovidio Araújo Batista da Silva, também traz a uma terceira situação, por assim dizer, de tutela de cognição sumária, e que é a dos processos chamados documentais, que são processos, como acontece no mandado de segurança, em que há uma limitação probatória e que o juiz somente pode decidir sobre o mérito com base naquele limite, que no caso do mandado de segurança é o padrão de convencimento do direito líquido e certo. Bom, então fiquemos por enquanto com essa ideia. Tutela de cognição sumária para o CPC, quando a gente fala em tutela provisória, está no plano vertical da cognição e nós estamos falando então que é uma autorização para que o juiz decida sobre o mérito da causa sem exaurimento da cognição, fundado, portanto, em um juízo de probabilidade ou em um juízo de evidência, que é um pouco mais, digamos assim, pesado que o juízo de probabilidade e que está distrito às 4 hipóteses do artigo 311 do CPC. Também há quem fale em sumariedade da cognição no plano horizontal, quando eu tenho essa técnica da reserva de exceções ou, se quiserem, da cognição parcial. Há também quem chame essa possibilidade de tutela de cognição sumária. Lá nos nossos vídeos finais, nós voltaremos a esse tema
para discuti-lo com um pouco mais de senso crítico. Mas, por enquanto, para que a gente possa avançar no conhecimento da matéria, possa compreender o conceito de tutela provisória adotada pelo CPC, nós podemos, então, partir dessa ideia. Para o CPC, a tutela provisória é uma tutela fundada em cognição sumária. E justamente por ser fundada em cognição sumária, ou seja, em cognição não exauriente, é que ela é uma tutela não definitiva. O conceito de tutela provisória, ou melhor, de provisoriedade e de tutela definitiva, nós falaremos então no nosso próximo vídeo, ok? Bons estudos, continue acompanhando os vídeos e até a próxima.